Olá a todos, sou Marcos Vieira, médico nefrologista da Fundação ProRim. As nefrites compreendem uma série de doenças que atingem os rins e que comprometem o seu bom funcionamento, podendo atacar de forma leve ou crônica. No programa de hoje, vamos conversar sobre nefrites e as suas consequências para a saúde renal, com a doutora Marina Abrita Hanauer, médica nefrologista, especialista em nefrologia pela Sociedade Brasileira de Nefrologia, diretora clínica da Fundação ProRim, preceptora de clínica médica e nefrologia no Hospital Hans-Dieter Schmidt e na Fundação ProRim, além de ser coordenadora do ambulatório de doença renal crônica da Fundação ProRim. Bem-vinda, doutora Marina. Muito obrigada, prazer bom estar aqui dia, contigo. prazer estar aqui. Muito Estamos prazer. sempre no dia a dia trabalhando juntos, mas eu sei da importância de você estar aqui, né, de você tirar esse tempo para poder estar com a gente, então quero te agradecer. E eu que agradeço a oportunidade. E também falar para ti que a gente vai trazer um assunto que as pessoas não sabem muito bem, o que é uma nefrite, acabam descobrindo ter uma doença renal de um dia para o outro, às vezes. Sim. E isso aí é que impacta muita gente, né? Porque não descobre precocemente. Então, o que é a nefrite? Como é que a gente pode diferenciar ela de outras condições renais? Então, na verdade, quando a gente fala em nefrite, a gente não fala de uma doença única. A gente fala de uma série de doenças, um conjunto de doenças que causam inflamação renal, e impactam na função do rim, né? Causa uma inflamação, dependendo da localização, pode ser uma inflamação no glomérulo ou uma inflamação nos túbulos renais, impactando na função do rim, né? A gente fala, tem a unidade funcional do rim, é o néfron, né? É onde o sangue é filtrado. E aí as nefrites são a inflamação justamente nesse néfron, né? Que é o glomérulo e os túbulos as pessoas renais. Às vezes não sabem, a gente tem mais ou menos 1 milhão de néfrons em cada rim. Exatamente. E aí essas doenças acometem exatamente o néfron, né? Fazem uma inflamação ali e aí, em função dessa inflamação, reduz a capacidade do rim de filtrar as toxinas, que é a função primordial dos nossos rins, né? Então, basicamente, dentro das nefrites, a gente tem as nefrites túbulo-intersticiais, que são aquelas que acometem os túbulos renais, e tem as glomerulonefrites, que acometem o glomérulo. E aí, dentre essas, a gente tem uma série de doenças que, né, hoje a gente estava conversando um pouquinho antes, não teria tempo de falar de todas elas, mas falando de uma maneira geral, né? Com certeza. Quais são as principais causas que podem atingir, né, e ocasionar provocar, uma nefrite? Né? Então, as nefrites túbulo-intersticiais, elas são causadas especialmente por intoxicação medicamentosa. E aí é importante a gente falar da automedicação. As pessoas têm que evitar a automedicação justamente por causa disso. Existem, que causam nefrite túbulo-intersticial, a gente tem mais de 250 drogas que podem causar. Inclusive drogas de uso muito diário, né, da população, os anti-inflamatórios. O omeprazol é uma droga que pode causar, tem a sua função, que fique muito claro, a gente não está falando para as pessoas não tomarem remédios, né? Claro. Mas assim, tomar sob prescrição médica, enfim. Então, as medicações podem causar as nefrites túbulo-intersticiais, infecções podem causar, infecção urinária de repetição pode gerar uma nefrite túbulo-intersticial ao longo do tempo. E as glomerulopatias, elas são basicamente também causadas por infecções virais, bacterianas, doenças autoimunes, o lúpus é uma delas, né? Síndrome de Sjögren, hepatites, né? As doenças virais, o HIV pode causar, além das condições genéticas. A gente tem, dentre as glomerulopatias, algumas que são genéticas, relacionadas a algumas mutações. Então, assim, tem várias razões. A gente viu agora recente o Covid, né? Covid faz, inclusive, nefrite túbulo-intersticial também, né? Causa uma inflamação renal bem importante, diminuindo a taxa de filtração. Então, tem uma série de doenças. É importante, a gente vai falar um pouco dos sintomas depois, mas a partir do momento que o paciente detecta um dos sintomas, é em procurar atendimento para que o diagnóstico seja feito adequadamente da causa, para que, se tratando a causa, a gente trate a doença também, né? Uma coisa importante, né? Quando você fala em anti-inflamatórios, né? O diclofenaco, cetoprofeno, ibuprofeno, sim. São medicações que precisam, com certeza,
de um cuidado especial e de uma orientação médica. Especialmente se for de uso crônico, né? Exatamente. Especialmente se o paciente já tem alguma outra doença associada. A gente sabe que existe um risco muito maior de idosos, pacientes com doença, comorbidades prévias, crônicas, então hipertensão, diabetes, qualquer outra doença, ele tem um risco aumentado de desenvolver alguma doença renal, uma injúria renal aguda, seja por nefrite tubulointersticial, seja alguma glomerulopatia. Então, é importante ser cuidadoso e criterioso na hora de tomar as medicações também. O próprio diabetes causa, né, uma doença glomerular. Glomerular, importante. Uma das principais causas de doença renal crônica, levam as pessoas para fazer diálise. Hoje a principal causa no Brasil de doença renal crônica é hipertensão e diabetes, né? Então, para essa população, cabe um cuidado ainda maior com o rim e com o controle da própria doença de base. É importante a gente alertar a população sobre isso, porque realmente são doenças que precisam ser cuidadas antes de ter a doença renal, né, doutora? Sim, até porque a gente vê também, e as pessoas não têm muito essa consciência do crescimento da população em hemodiálise no Brasil ao longo dos anos, né? Então, assim, até porque a gente vê que os pacientes, as doenças crônicas, tem um aumento da sobrevida, as pessoas estão vivendo mais com essas doenças crônicas e o rim vai sendo afetado cada vez mais também, né? Então, a população em terapia renal substitutiva, especialmente em hemodiálise no Brasil, tem crescido muito nos últimos anos. Então, a gente tem que alertar a população para o cuidado dos rins também, né? Sim. Outras duas causas importantes que é relevante a gente mencionar aqui é a obesidade. Obesidade. A gente vai falar do estilo de vida, então obesidade também causa doença glomerular. A própria obesidade por si só já causa, né? Tabagismo, etilismo. Aí a gente tem, né? A gente fala bem do estilo de vida. Hoje até está em voga a medicina do estilo de vida, né? E isso é fundamental mesmo. E a população está ficando cada vez mais obesa, né? E isso impacta também no rim, uma sobrecarga renal, né? Sim. E a outra causa que às vezes é secundária a remédios do tratamento, mas também pode ser pela doença secundária, são as doenças, as neoplásicas, né? O câncer, sim, né? Sim. Que pode precisar de um tratamento específico de acompanhamento com o nefrologista para cuidar do rim naquele momento tão importante que, na verdade, é o tratamento da doença que dele. Pode causar um mal maior que é o câncer. Sim, né? O paciente oncológico ele tem inúmeros riscos de desenvolver doença renal, seja por intoxicação medicamentosa aos imunossupressores, seja por alguma obstrução renal, dependendo da posição desse tumor. Ou seja, também existe uma glomerulopatia especificamente, né, que está associada a neoplasias, que, né, é a glomerulonefrite membranosa. Ela pode ser primária, como pode ser secundária. E, normalmente, quando a gente faz um diagnóstico dessa patologia, a gente faz o rastreio de doença neoplásica, porque ela pode estar muito associada a câncer. Então, o paciente oncológico, ele tem vários, ele vai somando alguns riscos para desenvolver doença renal e é importante a gente ter o acompanhamento com o nefrologista também, assim que se detecta uma pequena alteração da função, né? Faz um check-up geral para saber se aquela nefrite ali está com uma doença por trás, na verdade, que seja outra, né? Um lúpus, um Exatamente. câncer, na verdade, assim, outros aqui, problemas. Eu digo o paciente oncológico, ele tem vários riscos, mas de toda maneira, né? Mais uma vez, igual eu falei no início, quando o paciente tem um diagnóstico de uma nefrite, ele tem que ter um acompanhamento adequado para que a gente faça o diagnóstico do que causou aquela nefrite. E muitas vezes é importante tratar o que causou, né? Essas nefrites, elas podem ser primárias e elas podem ser secundárias. E quando ela é secundária, o tratamento é o tratamento da doença que provocou aquilo, né? Então, o acompanhamento, o rastreio, o diagnóstico é fundamental. E aí, como é que se identifica uma nefrite? Eu acho que isso sintomas, né? É um fato. As pessoas associam muito doença à dor.
E eu acho que é muito importante a gente dizer que a doença renal ela é muito silenciosa. Então, a pessoa ela tem que ficar atenta a sinais sutis, né? Então, o paciente começa com inchaço nas mãos e nos pés, por exemplo, pode ser uma doença renal. Presença de espuma na urina. Sim. É bem importante analisar a sua urina, ver se ela tem sangue, se ela tá rosa, se ela tá acastanhada. Isso pode ser presença de sangue na urina e tem que ser investigado. Se ela está muito espumosa, é a presença de proteína na urina, então cabe uma investigação mais criteriosa. O paciente nunca teve um diagnóstico de hipertensão, de pressão alta, de repente a pressão começa a alterar, especialmente em pacientes jovens, né? Sim. Os pacientes jovens, eles têm que ficar atentos a isso, assim, do nada começa a ter picos hipertensivos, tem que ser investigado, de repente isso pode estar associado a alguma doença renal também, né? Sudorese, especialmente em mãos, pés e rosto, isso também, né, um excesso de suor nessas regiões pode ser também relacionado à doença renal. Anemia. Redução do xixi, né, da diurese. Sim. Então, assim, o paciente percebe que está urinando menos, isso também pode estar relacionado, então tem que ser investigado, pode estar relacionado a uma redução da água, né, da ingesta de água, mas também tem que ser avaliado. E aí, a anemia, sem uma causa definida, pode estar relacionada à doença renal, porque é uma consequência dela, Sim. né? Então, cansaço, esses são alguns... fraqueza, daí faz um exame, tá com anemia lá e não sabe por quê. Exatamente. Grande maioria das anemias são por falta de ferro. Sim. Mas... pode estar relacionado. Perda de apetite, gosto amargo na boca, que também pode estar relacionado a uma série de doenças, mas assim, o gosto ruim, a pessoa sempre com um gosto mais amargo na boca, isso também pode estar relacionado a alguma doença renal que precisa ser investigada, né? Então, são alguns dos sintomas principais que a gente tem que falar. E a gente faz, em geral, alguns exames que são de rotina e que estão demonstrando isso. Então, é o exame de urina. Sim. Para diagnóstico, a gente faz o exame de urina, né? Também, um deles é o exame de urina. O exame de urina, se tiver alguma alteração importante, vai ter ali perda de sangue na urina, perda de proteína na urina, sabe? Às vezes, o que a gente chama de cilindros, né? Então, pode ter presença de cilindros hemáticos, quando tem sangue na urina, granulosos, né, quando tem alguma coisa infecciosa. Então, é sempre importante o parcial de urina, que o exame simples da urina já pode fazer alguns diagnósticos. A gente tem que fazer o exame da função do rim para saber se está impactando, então, a ureia, a creatinina, né? Além de exames laboratoriais gerais, assim, muitas das nefrites, elas podem estar relacionadas também com a alteração de colesterol, triglicerídeo, né, nos pacientes. Então, é sempre importante fazer o perfil lipídico desses pacientes, fazer a proteinúria de 24 horas, que é aquele exame que coleta a urina 24 horas para ver a perda de proteína, né? Um exame de imagem do rim é importante, um ultrassom dos rins e das vias urinárias, para ver se o tamanho renal está adequado, se tem alguma alteração anatômica ali associada a essas nefropatias, né? Então, são alguns dos exames que a gente faz, assim, são fundamentais. Investigação de doença autoimune. Sempre que a gente tem uma nefrite, a gente faz a investigação de doenças autoimunes, lúpus, artrite reumatoide, as vasculites, né, os ANCAs a gente coleta para tentar fazer diagnóstico de vasculite. Então, é feito um screening mesmo, bem detalhado. Na verdade, tudo uma avaliação detalhada conforme a consulta médica, conforme a história do paciente, como ele vai te direcionando a entender uma possível etiologia, causa daquele problema. Não, é muito importante fazer uma anamnese muito detalhada, né? Fazer uma consulta médica muito detalhada, justamente para a gente identificar os pontos e fazer a investigação direcionada para quem paciente. A gente sempre fala da individualização do tratamento, né? E mais uma vez, a individualização do tratamento. Causas infecciosas, às vezes, que a gente, né, associa... nos adultos, por exemplo, uma erisipela que pega muito os idosos e tudo mais, isso pode levar a um tipo específico de nefrite, que é a glomerulonefrite difusa aguda, que
acaba impactando na função do rim também. As crianças, a gente tem as glomerulonefrites pós-estreptocócicas, né? Que é relacionada à infecção de garganta ou infecção de pele. Então, assim, por isso que uma anamnese muito bem feita, muito criteriosa, ela é importantíssima, né? Uma consulta médica bem feita, ela é importantíssima para diagnóstico. Às vezes a um agrotóxico, exposição a exposição no trabalho, né? Não só agrotóxicos, pode ser causador de um problema, né? Sim. Tabagismo, etilismo. A gente já falou até das doenças virais associadas também às nefrites, né? Então, hepatites, HIV podem fazer. Doenças endêmicas em outras regiões, né, também podem causar, você vê esquistossomose, doença de Chagas, podem causar também impacto, né, nefrites também levando à insuficiência renal. Famosa dengue, febre amarela pode impactar também. Então, assim, a gente é importante atentar aos sinais, né, aos primeiros sinais, e não associar a dor. Pode ter dor como pode não ter, né? Então... Como a gente falou de uma série, existem os problemas que acontecem mais agudamente e outros de uma maneira mais insidiosa, crônica. Exatamente. E mais, às vezes, que a pessoa não consegue identificar o seu problema e não busca atendimento porque acha que aquilo ali é uma situação passageira. Sim. Quando a gente fala, então, das agudas, assim, sabe? Só pra gente poder exemplificar alguns casos. Então, assim, eu posso fazer uma nefrite aguda, né? Especialmente essas fármaco-induzidas, né? Então, nefrite intersticial aguda, relacionada a algum medicamento. Eu tenho alguns outros sintomas que são diferentes. Então, nesses casos, o paciente pode ter sinais de alergia, pode ter lesão de pele, coceira, associada à redução do xixi, né? E são as nefrites intersticiais. Isso vem agudamente, não é uma coisa, como você falou, mais lentificada, mais insidiosa. Então, vem agudamente. Normalmente, algumas glomerulonefrites também, elas estão associadas a doenças agudas. Então, erisipela, né? Uma endocardite, que às vezes, né, infecção no sangue, causando uma infecção no coração, pode levar a isso também. Então, são causas agudas dessas nefrites, assim. E a gente tem as nefrites crônicas também. E aí, as agudas, é importante a gente falar que as agudas, os sintomas também vão ser muito abruptos, né? Sim. Então, vai ser uma redução abrupta da diurese, né? Da urina, um edema também de uma hora para outra, edema nos olhos, nas pernas, nas mãos, né? A pressão alterar, ficar com a pressão alta, às vezes alguém que nunca teve esse diagnóstico. Então, vai ser abruptamente, né? Esses sintomas, eles são mais alarmantes, sim, né? Mais floridos. Mais floridos, assim. E o crônico, que é o grande problema. As glomerulonefrites crônicas e as nefrites intersticiais crônicas. A nefrite intersticial, que é aquela do túbulo, né? Ela pode ser causada também por uso abusivo de anti-inflamatórios e medicações. A gente fala muito dos anti-inflamatórios, mas assim, uso abusivo de medicamento por um longo tempo. Então, vai fazendo uma inflamação ali, ó, que vai cada vez aumentando mais, e aí pode lesar o rim, né? A função do rim, piorar a função do rim. Mas também é mais lento, os sintomas vão ser mais sutis disso, sabe? Então, é o paciente que vai ficando, ao longo do tempo, começa a inchar um pouquinho, né? Não é uma coisa tão... ele não observa, vai perdendo tão um alarmante. pouco. Tão alarmante. Começa a urina a ficar com um pouquinho mais de espuma, né? Então, vai ser mais lento. E esse que é o mais difícil de fazer o diagnóstico. As glomerulonefrites também associadas a doenças crônicas, né? Então, hepatites, HIV, as doenças autoimunes, tipo lúpus, ou até as primárias, elas também vão ser muito mais lentas, assim. Então, sim, o paciente, às vezes, não está sentindo nada e aí, de repente, começa a urina a ficar de uma coloração um pouco mais vermelha, começa a ter um pouco mais de espuma na urina. Então, tem que se atentar a isso, né? Importante que a gente reforce que o diagnóstico precoce é importante porque afeta a função renal. Exatamente. É uma inflamação que pode... Exatamente, pode levar a doença renal crônica, inclusive. Tem algumas que vão de maneira mais lentamente, outras são mais, né, agressivas e
muitas delas a gente consegue, inclusive, tratar, né? Não é uma coisa que vai levar... Existem tratamentos para essas doenças, né? Ou a gente trata a doença de base, ou no caso, quando são doenças primárias, existem medicamentos e estão sendo desenvolvidos cada vez mais tratamentos para esse tipo de doença, mas é importante fazer um diagnóstico precoce, porque o diagnóstico tardio me impede de tratar. E aí, inevitavelmente, o paciente acaba indo para hemodiálise ou para diálise peritoneal para uma terapia renal substitutiva. Sim. Né? Então, o diagnóstico precoce é fundamental. E, às vezes, até uma coisa que eu acho importante a gente dizer, que depois de uma certa idade a gente precisa fazer exames de rotina. E entre esses exames de rotina, pedir a função renal e um parcial de urina, né? Porque aí, às vezes, o paciente não está sentindo absolutamente nada, mas um parcial de urina já vai mostrar, olha, tem sangue aqui, isso aqui não é normal, né? Ou tem proteína aqui, isso aqui não é normal. Eu vejo que se nós conseguirmos que na triagem, lá na unidade básica, já existe lá as cartilhas da doença renal crônica. Quem tem plano de saúde, da mesma maneira, fizer um exame de creatinina, uma urinálise, um parcial de urina e uma microalbuminúria, né? Todos que são amostras, não precisa coletar de 24 horas, nada. Seria um screening muito interessante para evitar a doença renal, e é o que a gente tenta alertar as pessoas, inclusive no Dia Mundial do Rim. Tudo. Não, e as pessoas, eu acho que acabam associando o parcial de urina à infecção, é para diagnóstico de infecção, e não é, a gente consegue ver bastante coisa no parcial de urina, né? Então não precisa de exames tão detalhados, se a gente tiver um exame simples bem feito, a gente já pode fazer diagnósticos, né? Com certeza, com certeza. Tem tratamento? É específico para cada problema? Mais uma vez, é importante a gente fazer o diagnóstico da causa dessa nefrite, porque aí a gente vai tratar baseado, né, nas diferentes nefrites. Então, as nefrites tubulointersticiais, principalmente aquelas que são induzidas por medicamento, o principal é a gente tirar tudo aquilo que está causando insulto ao rim. Então, o tratamento, muitas vezes, ele é a gente tirar aquilo que causou a insuficiência renal, que causou a inflamação renal. Entre as glomerulopatias, a gente tem as causas primárias e as secundárias. Então, assim, quando ela está causada por alguma outra doença, o tratamento, basicamente, é o tratamento da doença de base. Então, assim, se eu tenho uma glomerulonefrite relacionada à hepatite B, ou a hepatite C ou HIV, eu vou tratar essas doenças e aí eu vou ter, inevitável, né, como consequência, eu vou ter melhora da função do rim. Nas doenças autoimunes, né, nas causas primárias, aí a gente lança mão dos nossos amigos corticoides, né, dos tratamentos imunossupressores, exatamente, para tratamento dessas doenças. Então, o tratamento, ele está sempre relacionado à causa, à doença de base. E tem alguns tratamentos que são universais, né? Então, assim, aí a gente tem que falar da mudança do estilo de vida, isso para qualquer doença cardiovascular, doença renal, isso está relacionado a nefroproteção, cardioproteção, a um aumento da sobrevida dos rins, do coração, né? Então, atividade física, alimentação saudável. Pelo menos uns 150 minutos por semana é um desafio. São 3 vezes por semana de 50 minutos ou todo dia. Ou todos os dias 30 minutos. 30 minutos é bom. 30 minutos é bom. Então, tem que colocar na rotina. Tem. Então, uma alimentação saudável, né, atividade física, mudança do estilo de vida, tratar as doenças, especialmente as doenças que podem levar à insuficiência renal. Nas glomerulopatias tem alguns tratamentos que são fundamentais. Então, o uso, por exemplo, a gente chama do... Antiproteinúrico, ótimo, porque eu já ia falar nomes mais, né? Mas assim, a losartana é um antiproteinúrico bem... Enalapril, eles ajudam... Medicações clássicas, né? Que são das classes dos inibidores da ECA, dos BRAC. Que, assim, são utilizados, inclusive, para tratar a pressão e para diminuir a perda de proteína naquelas doenças que causam perda de proteína na urina, né? Então, esses são alguns dos tratamentos clássicos. São reconhecidos como protetores renais
quando existe a inflamação no rim, chamada glomerulopatia, né? Glomerulonefrite. Exatamente. Com perda de proteínas. Exatamente. Hoje a gente tem os inibidores da SGLT2, né? Não Sim. pode falar muitos nomes aqui, mas assim, que também são fundamentais. A gente vê que eles têm um efeito nefroprotetor importante também. Então, medicamentos que foram inicialmente feitos para tratamento de diabetes, né? E que daí percebeu-se que eles também têm um efeito muito importante na proteção do rim, que consegue adiar a ida do paciente com doença renal crônica para diálise, inclusive. Especialmente naqueles que também têm perda de proteína no rim. Que tem perda de proteína. E hoje já é usado também no tratamento de insuficiência cardíaca com boa resposta, né? Sim. Então, assim, é uma medicação que tem sido bem importante pra gente no ambulatório de doença renal crônica em tratamento conservador, que a gente chama, que são aqueles que não chegaram na diálise ainda. Então, esses são os tratamentos, mas né, a gente tem que identificar a causa para tratar adequadamente e individualizar o tratamento de cada paciente. Tem novas terapias aí que vieram, especialmente para doenças específicas, como tem uma nefrite que atinge uma população muito grande de quem leva a doença renal crônica, que é a nefropatia da IgA, por exemplo. Tem aí medicamentos que estão entrando especialmente na aprovação do FDA nos Estados Unidos, como o Sparsentan, mas tudo com suas indicações precisas e que a gente pode, em um outro momento, trazer também essa conversa. Mas é importante que as pessoas saibam que está se vivendo um momento de novas terapias também dentro da área renal. Inclusive, o tratamento da nefrite lúpica, que é muito importante também, da nefropatia por IgA. Tinha até algum tempo atrás, até uns 4 anos atrás, não existia tratamento para uma outra patologia, que é a nefropatia por C3, por exemplo. Agora já tem medicações em estudo para esse tipo de glomerulonefrite também. Então, assim, é um momento de muita pesquisa, né? De muito desenvolvimento de medicamentos para tratar essas doenças renais. A gente está vivendo um momento de muito desenvolvimento nesse setor, né? Que é muito legal. É muito legal, porque traz uma nova perspectiva para as pessoas, especialmente aquelas que sabem que tem uma doença que pode levar depois à perda de função renal de uma maneira definitiva, né? Então, a gente falou das complicações, né? Especialmente da perda de função renal, mas você falou também de aumento do colesterol, tratamento da dislipidemia, hipertensão, alterações importantes que também causam problemas em outros órgãos. Né? Sim. Aumento do risco de doença cardiovascular, né? E assim, uma coisa que é importante voltar entre os sintomas que a gente estava falando, as glomerulonefrites, elas podem levar a aumento do colesterol, do triglicerídeo, isso pode ser um sinal. Então, isso pode ser tanto causado por algum tipo de doença renal, nessas dislipidemias, como ela pode ser um fator complicador, né, que leva à piora da função renal também. Então, é importante tratar isso, como o doutor acabou de falar. O tratamento dos fatores de risco, dos fatores dos sintomas que levam a mau prognóstico de doença renal. Então, dislipidemia, diabetes, obesidade, ácido úrico alto, né? Interrupção do tabagismo. Sim, gota, por exemplo, também a gente precisa tratar os pacientes com ácido úrico alto para poder proteger esse... Especialmente aqueles que têm repercussão, né? Que tem, exatamente. Que tem sintomas de gota, que tem acúmulo de ácido úrico, né? Os tofos gotosos, esse paciente precisa ser tratado para não ter consequências maiores. Isso faz parte do tratamento da doença renal também, né? Além do cessar o tabagismo, glicemia, né? Precisa tratar, controle de diabetes, tratar a mudança do estilo de vida, né? Na verdade. Então, tratar as patologias já existentes, para aqueles que já têm hipertensão, diabetes, dislipidemia, e gota. Então, tratar isso vai proteger o rim. E aqueles que não têm essas patologias, mudar o estilo de vida antes que
que desenvolva, né? Sim. Então, assim, tratar obesidade, sedentarismo, etilismo, tabagismo, para que isso não lese progressivamente os rins. Até porque é o seguinte, a gente tem que lembrar que existe uma doença, que não é doença, que é a nefroesclerose senil também. Sim. À medida que o tempo vai passando, inevitavelmente os nossos rins vão envelhecendo conosco, especialmente a partir dos 50 anos. Isso já foi tema do Dia Mundial do Rim, né? O rim do idoso, né? Que as pessoas ficam, infelizmente, a idade vai chegando e os rins também sentem, assim como sente a pele, os demais órgãos do nosso Exatamente. corpo. Então, assim, se inevitavelmente a gente já vai perdendo função do rim ao longo dos anos, então é importante a gente já começar a prevenir precocemente, né? Através dessa mudança de estilo de vida. Até porque os idosos, se a gente for falar, a gente falou anteriormente dos fatores de risco para desenvolver não só nefrites, como qualquer doença renal, e a idade avançada, acima de 60 anos, está entre elas, né? Entre os fatores de risco. Então, é melhor começar a mudar antes o estilo de vida, né? Existe um tema que a gente não falou anteriormente quando a gente estava falando sobre causas, mas que também é importante, que são possíveis de causar também doença renal, especialmente para aquelas pessoas que têm fator de risco, que já têm alguma alteração, que é o uso indiscriminado de polivitamínicos, de hormônios, também os anabolizantes, né, que não são até mesmo de utilização em seres humanos. Isso pode causar uma doença séria e que... Não só renal, como hepática também no fígado. Então, isso aí tem que ter cuidado. Eu sempre falo também da suplementação exagerada de proteína, por exemplo, né? Hoje em dia a gente fala muito da questão, tá muito em voga a questão da estética e tudo mais. Sim. E tem que ter cuidado com isso também, com essa suplementação exagerada de proteínas, Sim. né? Porque pode não ter, até foi o tema alguns anos atrás, de um congresso, de uma das aulas, era justamente essa suplementação, se levava ou não, foi feito junto com um educador físico, né? E se levava ou não a injúria renal, essa suplementação excessiva de proteína. E aí, dentro dos estudos que foram mostrados, isoladamente não é capaz, até o momento, né, de causar insuficiência renal, né, essa suplementação exagerada de proteínas, especificamente. Mas naqueles que têm alguma predisposição, pode desencadear. Se já estiver perdendo um pouco de sangue, de proteína, e às vezes tiver não sabe. Fator de risco... Outro fator de risco importante a gente falar é ter doença renal crônica na família. Então, assim, para aquela pessoa que já tem uma predisposição genética, já tem história de doença renal crônica na família, já tem alguma alteração, às vezes que não percebeu, sim, a suplementação exagerada, ela pode levar à piora da função do rim também. Eu acredito que um comentário importante que você fez foi o seguinte: nós não estamos falando para não usar os medicamentos, mas que se use sob uma orientação, porque, obviamente, todos os medicamentos eles são estudados para serem aprovados, eles têm uma regulamentação importante, tem uma indicação, tem todo um estudo populacional, então eles são liberados de uma maneira segura para a sociedade. Exatamente. Mas, obviamente, existem lá, na bula, os efeitos adversos, as interações medicamentosas, que isso podem de alguma maneira comprometer o rim, o fígado, causar problemas. E infelizmente até mesmo as pessoas não sabem, mas quando a gente usa um remédio, a gente corre também um mínimo grau de risco usando aquele remédio. Medicação, né? Mas que o principal objetivo dele foi satisfeito nos estudos para tratar aquele problema específico que ajuda o paciente. Sim, sem contar o seguinte, um remédio que é bom para mim pode não ser bom para ti, entendeu? Sim. Que a gente vê muito isso, assim, minha vizinha tomou um remédio que foi bom para ela, então eu vou tomar também. Independente da causa, eu tava com uma dor, minha vizinha tomou esse remédio, para ela foi bom. Isso é um tema, né, de podcast. A gente trazia a nossa farmacêutica, a Rafaela, para falar sobre os cuidados no uso das medicações,
né? Preservação dos medicamentos em casa e assim por Bem diante. interessante, né? até porque tem isso também, né? Da maneira certa de guardar as medicações para que elas mantenham seu efeito, né? Então, e as interações medicamentosas especialmente. Isso que eu falei assim, um remédio que é bom para mim pode não ser bom para o doutor. Sim, porque às vezes eu tomo uma outra medicação que tem uma interação, o doutor, sabe? Sim. Então, assim, por isso que a gente sempre fala da individualização de tratamento e tomar medicações sob prescrição médica, não automedicar, né? Tem como prevenir nefrite? Eu acho que talvez vacina para as doenças virais. Que são, sim, aquelas doenças que são preveníveis por vacina. É importante falar que se existe vacina, a gente tem que tomar, né? Então, assim, as doenças que são preveníveis por vacina, então fazer uso das vacinas, mudança no estilo de vida, né? Que a gente já falou amplamente. Então, cessar tabagismo, etilismo, evitar obesidade, sedentarismo, alimentação saudável, controle do sal, né, especialmente na comida, tratar as doenças de base para evitar complicações, então tratar adequadamente hipertensão, tratar adequadamente diabetes, tratar adequadamente as dislipidemias, né, essas são algumas formas de evitar as nefrites. Cuida né? no inverno, no verão, alguma coisa assim específica Não tem um período específico que tenha mais nefrite, Sim. né? Então, o cuidado tem que ser o ano inteiro, Contínuo, né? Contínuo. Hábitos de cuidado de não se expor em excesso, né? Às vezes ao sol. Exatamente, beber água, né? No verão tem muito água. isso, assim, as pessoas se expõem muito ao sol e aí esquecem de se hidratar adequadamente. Isso, claro, pode levar por outras causas, não necessariamente a nefrite, mas a outros problemas renais. Existe a nefropatia mesoamericana, né? É verdade. Que é relacionada justamente à desidratação, doença séria, que foi descoberta lá na América Central com os cortadores de cana, né? Que se expunham muitas horas contínuas ao sol, no trabalho, e aí sem hidratação adequada e acabavam desenvolvendo doença renal. Então, assim, o verão a gente tem um cuidado redobrado, não necessariamente em função das nefrites, mas com os rins para hidratar adequadamente, né? E aí vem também essa discussão, né, da doença mesoamericana, da desidratação e também da população, se existe um componente genético que você falou anteriormente. Sim. Doenças genéticas que podem também causar, né, algum problema e desenvolver uma doença renal e uma nefrite. Né? Sim. Eu acho que a gente falou bastante. Sim. Tivemos muitas aqui considerações a respeito. Você tem alguma coisa que você quer falar e a gente deixou em aberto? Tem tanta informação, né? Eu acho que a gente até antes de começar, a gente conversou que tinha que ter um podcast para cada uma dessas doenças para a gente conversar melhor e falar dos tratamentos, das formas de evitar, né? Mas eu acho que o recado maior disso é prestar atenção, sempre se hidratar, prestar atenção aos sinais sutis, né, de doença renal. Então, assim, prestar atenção na urina, na coloração, se tem espuma, se não tem espuma, inchaço, né? Porque assim, se você fizer o diagnóstico precoce das doenças, a gente tem tratamento para elas, né? Se então conhecer, eu acho, né? A gente fala hoje muito que o paciente é o centro do seu tratamento. Sim. E os profissionais de saúde são aqueles que vão ajudar a promover um processo, né, de melhoria, de cura, de cuidado, daquilo que ele mais precisa naquele momento. Então, se a pessoa está ali se educando, se importando, olhando, existe uma maior chance de os resultados serem melhores. Sim, não negligenciar esses sintomas também, né? Que às vezes a pessoa, eu tô um pouco, nessa fase do verão até, acontece muito, a perna tá um pouco inchada, é o calor, né? A perna inchou por causa do calor. Então, não negligenciar os sinais que seu corpo tá dando, né? E aí, assim, se tiver algum desses sintomas, procurar um nefrologista, fazer uma investigação para que o tratamento seja feito de maneira adequada. Olha, eu acho que foi um tema
super legal a gente trazer. Não é um tema fácil, às vezes, de se conversar, porque existem muitos termos técnicos, mas a gente, eu acredito que você conseguiu trazer de uma maneira bem legal para a gente e quero te agradecer. Eu que agradeço a oportunidade, dizer que de vez em quando eu fujo, porque eu fico um pouco intimidada com câmera, mas estou sempre à disposição. Não, mas muito importante a tua participação. Acredito que foi muito legal e também fica aqui o convite para você voltar mais vezes, trazer mais do teu conhecimento. É super importante para que a gente possa levar essa mensagem da Fundação ProRim, porque nos pilares a educação é um dos temas, né, um dos objetivos importantes da Fundação, que é educação e prevenção, porque a gente previne educando as pessoas, que elas consigam também buscar o seu auxílio ou buscar dentro dos comportamentos, né, uma mudança aí da nossa sociedade e reduzindo a doença renal, que é uma doença que atinge tantas pessoas e que pode impactar de uma maneira importante a nossa sociedade, a vida das famílias. A gente conseguir isso, a gente já está salvando muitas vidas, que é a missão da Fundação. Sim, com certeza. Quero também agradecer a participação de quem nos acompanha no ProRimcast, de quem está conosco e assistiu ao programa. Vão vir mais temas importantes. Agradeço todos os apoiadores da Fundação ProRim. Entre na página da Fundação ProRim, prorim.org.br. Acompanhe as nossas redes sociais, o @ProRimOficial no Instagram. Você vai lá conhecer muito da Fundação ProRim e também identificar temas relevantes que possam ajudar você, a sua família e as pessoas que você mais ama. Siga acompanhando a ProRim. Muito obrigado a todos e um abraço e até o próximo ProRimcast.